Boa tarde, seja bem-vindo ao Mercados. O dossiê André Luís está cada vez mais complicado. O Benfica quer oferecer reforços a José Mourinho, mas as negociações por alguns dos ativos dos encarnados e dos alvos dos encarnados começam a complicar-se devido aos preços. O Benfica colocou em cima da mesa uma oferta de 12 milhões de euros, mais 3 milhões por objetivos, mas o Rio Ave recusou e continua intransigente no pedido de pelo menos 15 milhões fixos pelo passe do avançado, apontando inclusive para os 20 milhões da cláusula de rescisão. Valores que não agradam à SAD dos encarnados. Se o processo não tiver novidades, o brasileiro pode mesmo defrontar o Benfica no próximo sábado à noite, em jogo a contar para a ronda 18 do campeonato. Henrique Araújo prepara-se para deixar o Benfica nesta janela de transferências. A SAD encarnada está a avaliar-se a melhor opção para uma transferência em definitiva ou um novo empréstimo. Certo é que o avançado não entra nas contas de José Mourinho. O Henrique Araújo só tem 76 minutos de jogados desde a troca no comando técnico das Águias. Agora o ponta de lança deve perder ainda mais espaço, já que o Benfica está no mercado à procura de um novo ponta de lança. A FIFA deu autorização para que Oskar Pietuzewski possa treinar e estrear-se pelos Dragões. Agora a decisão está nas mãos de Farioli se convoca o extremo para o clássico da Taça de Portugal frente ao Benfica. É possível que Pietuzewski seja chamado, mas apenas numa lógica de adaptação aos hábitos da equipa. O jovem ainda tem a habitual falta de rotinas de treino e por isso não deve integrar a ficha de jogo. Por ser menor de idade, o processo de inscrição de Oskar no sistema da FIFA e da FPF exigiu uma documentação mais detalhada e que a FIFA já analisou. O jovem polaco assinou contrato por 3 anos, o máximo permitido para o menor. O Futebol Clube do Porto vai pagar ao Jagiellonia 8 milhões de euros fixos, mais 2 milhões em variáveis pelo passe do extremo. O Sporting continua a negociar a chegada de Souleymane Faye, apesar dos leões considerarem que já não foge. Há detalhes para limar no que diz respeito ao faseamento de pagamentos. O jornal Record avança que o facto de o Granada ser detido por um fundo chinês está a atrasar o processo devido ao fuso horário. O jogador já se despediu dos companheiros de equipa e aguarda por luz verde para rumar a Lisboa. Justin de Haas, do Famalicão, está a ser associado ao Valência. O clube minhoto já recebeu diversas abordagens pelo jogador neerlandês e este mercado de inverno apresenta-se como a última oportunidade da SAD conseguir rentabilizar a aposta neste jogador de 25 anos que termina contrato no final da presente temporada. O Super Deporte em Espanha avança hoje que o Valência está a preparar uma oferta para ser feita nos próximos dias. João Cancelo foi anunciado como jogador do Barcelona, mas o clube acabou por voltar-se atrás. O clube catalão que confirmou hoje que está fechado o acordo com o Al Hilal para o empréstimo do lateral português até ao final da temporada. Cancelo ia usar a camisola número 2 dos Blaugrana. No entanto, cerca de 40 minutos depois, todas essas publicações foram apagadas, mas o jornal Marca explica que isso se deveu a um problema burocrático, nomeadamente um último documento que o Al Hilal precisa de receber e assinar antes da oficialização do negócio. Faltam ainda alguns detalhes para tudo ficar concretizado, mas João Cancelo será mesmo reforço do Barcelona. O Real Madrid despediu Xabi Alonso após a derrota na Supertaça Espanhola com o Barcelona. O clube espanhol anunciou em comunicado a dispensa de Xabi Alonso e já anunciou o sucessor, é Álvaro Arbeloa. Estava ligado à cantera do Real Madrid desde 2020 e à frente da filial Castilha desde o verão do ano passado. Tal como Xabi Alonso tem um passado como jogador ligado aos merengues, clube que representou entre 2009 e 2016, tendo conquistado 8 títulos, com destaque para 2 Ligas dos Campeões.
Está por horas a oficialização da chegada de Michael Carrick ao Manchester United, enquanto técnico interino até ao final da época. Depois da saída de Ruben Amorim, Darren Fletcher orientou a equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot em 2 partidas, nas quais o clube empatou com o Burnley e depois foi eliminado da Taça de Inglaterra pelo Brighton. Segundo a BBC, Fletcher, que voltará à formação, não fará parte da equipa técnica do antigo colega de equipa, que será assim composta por Steve Holland, antigo adjunto no Chelsea e na seleção de Inglaterra, assim como Jonathan Woodgate, ex-internacional inglês, Johnny Evans, ex-jogadores do Manchester United, e Travis Binion, treinador nas camadas de formação dos Red Devils, que vão juntar-se também a Carrick, cuja estreia à frente do United acontecerá diante do rival Manchester City já no próximo sábado. Estão vistos os principais destaques do mercado no dia de hoje. Seguimos para a conversa com o Luís Vidigal, a quem dou as boas-vindas. Luís, bem-vindo. Boa tarde. Pedro. Já vamos conversar, nomeadamente no que diz respeito ao clássico de amanhã no Estádio do Dragão, entre Futebol Clube do Porto e Benfica, jogo a contar para os quartos de final da Taça de Portugal. Ora, o técnico do Futebol Clube do Porto quer uma equipa melhor do que aquela que defrontou o Benfica para o campeonato em outubro passado. It's a really good team, and this one, the one absence or two, doesn't change as the value of the team. So we have to be ready. We have to be with the right attitude, with the right spirit. Try to improve what we did in the first Clásico in Dragao. Try to get better, to do things better, and that's all. I think this is for me the priority. What we work in these days, because at the end, as always, we need to work about the things that are in our control. About the decisions of the opponent is never in our hands. Farioli lembra a importância dos dias de estágio no Algarve e confirma a ausência de Francisco Moura para amanhã. He's going to be out. I think I can say clearly that the work has been delivered, but as well to have some moments in the dinner time to stay again with the family, with the kids, and to bring all the people together and to reinforce the positive vibes and the positive feelings. The work has been done. Since we came back, of course, our mind went in the game preparation to prepare the game of tomorrow and to be ready for the challenge. Do lado do Benfica, José Mourinho analisa o perfil de jogo do adversário de amanhã. O empate não serve a nenhuma das duas equipas, o que eventualmente poderá proporcionar um jogo diferente. Quando me fala do Porto, acho que o Porto é uma equipa que desde a pré-época e depois entra no campeonato imediatamente com um perfil de jogo e com um perfil de jogador também, que não me parece que seja uma entrada, uma saída, uma alteração, uma decisão do treinador de poder mudar A por B. Não me parece que seja por aí que haja uma alteração daquilo que eles são enquanto equipa. E é tão fácil com base em data, em números, em percentagens, é tão fácil de analisar o Porto. Portanto, eu acho que mesmo o leigo, ou mesmo aquele que pensa que sabe muito de futebol, mas afinal não sabe, basta agarrar-se aos números, que é muito fácil de perceber a equipa que eles são. Mourinho fala também do tempo de preparação depois da eliminação na Taça da Liga. Não queríamos ter tido estes dias para trabalhar. Obviamente que queríamos ter jogado no sábado, mas em função da eliminação para a final da Taça da Liga, tivemos este período de tempo a treinar que não estávamos à espera e penso que o utilizámos bem. Treinámos bem, pudemos pensar no jogo com o Porto, em vez de estarmos a pensar intercaladamente numa hipotética final de Taça da Liga. Foi bom, em termos de trabalho foi bom. Mourinho deu também hoje um murro na mesa quanto às críticas após a eliminação de Leiria. Cheguei onde cheguei a ser Mourinho.
e vou ser Mourinho até ao fim. Não me parece que essas críticas que deram origem a uma telenovela sem fim, não me parece que tenha sido exatamente assim. E honestamente esqueceram-se rapidamente que no dia anterior eu tinha dito que gostava muito de ganhar a competição, não por mim, mas por adeptos e por um grupo fantástico de jogadores. E continuo a repetir, são um grupo, do ponto de vista humano, fantástico. Eu amo aqueles gajos. É por aqui que vamos conversar. Luís, desde logo por estas palavras de José Mourinho, esta é uma resposta que vem depois de uma pergunta em que lhe é questionado sobre se ele sente que o grupo está com ele, depois das próprias críticas de Mourinho após a derrota frente ao Braga na Taça da Liga. Há Mourinho nesta conferência de imprensa. Como é que avalias também estas palavras de um treinador que se mostrou hoje completamente ligado com o grupo de trabalho? Boa tarde, Pedro. Um abraço para quem nos acompanha em casa. Eu começaria pela frase interessante que diz que chegou onde chegou a ser Mourinho e será sempre Mourinho. Portanto, não tem que mudar absolutamente nada. Ele até antes diz, eu não sou a pessoa que vocês querem que eu seja. Exatamente. E quererem formatar-me numa ideia de treinador que se enquadra naquilo que vocês querem, não naquilo que eu desejo. Mourinho, relativamente às críticas, Pedro, eu sou pai, eu critico às vezes os meus filhos, atenção, não é para o mal deles. Sim. Olhar para a forma como Mourinho criticou a atitude de alguns jogadores e querer criar aqui uma barreira entre o treinador e os mesmos, não faz sentido absolutamente nenhum. É através, muitas vezes, da crítica que se encontram caminhos que até aqui estavam bem escondidos. Luís, mas tu foste também um jogador com peso dentro de balneários diferentes, realidades diferentes. Há quem acredite que os problemas resolvem-se dentro de casa. Mourinho trouxe-os para a praça pública, para a conferência de imprensa. O jogador, como é que percepciona de maneira geral isso? Okay. Ou seja, seria preferível falar o que tinha a falar no contexto balneário e protegê-los para fora? O Mourinho terá sentido que se calhar assim poderia ser mais eficaz na mensagem? Exatamente, Pedro. E o Mourinho não sabe disso, ele sabe. Agora, ele quer que a repercussão desta crítica seja maior do que aquela que seria dentro do balneário, porque ele tem um conhecimento muito mais apurado daquilo que está a acontecer dentro do balneário e percebe que talvez seja o momento da crítica ultrapassar as paredes do balneário, protegendo sempre os jogadores como está a fazer. Falta de atitude, entrega, alguns erros, alguma displicência, níveis de concentração baixos, evidentemente ele tem que chamar a atenção aos jogadores, quando possível, dentro do balneário. Mas às vezes para que eles acordem verdadeiramente, publicamente, entendendo ele naturalmente, e não é a primeira vez que o faz, e tendo em conta aquilo que foi o resultado pós essas críticas, e vamos ver o que irá acontecer amanhã. Mas eu entendo perfeitamente a proteção dos jogadores, que tipo de crítica foi direto com o A, com o B ou com o C, é sempre melhor que seja no balneário. Mas muitas vezes, Pedro, acredito, tem que ser desta forma para que o resultado seja imediato. Luís, o jogo em outubro foi muito amarrado, Mourinho falou disso. Amanhã é um jogo diferente, desde logo porque é eliminar. Mesmo que acabe 0-0 no final dos 120, alguém terá que ganhar, mas que não seja nos penaltis. Isso para ti vai levar a algum tipo de alteração no comportamento das equipas? Mourinho diz que o Porto é uma equipa fácil de ser analisada, mas tem sido difícil de ser anulada. Farioli também assumiu que o Porto vai ter que fazer muito mais do que fez em outubro para ultrapassar o Benfica. Aqui já começam alguns joguinhos, não de forma gigantesca, mas a tirar trunfos, a tentativa de tirar trunfos a Farioli, dizendo que por mais que tu mexas, eu sei como é que te vais apresentar. Se irão acontecer algumas mudanças, não me parece que muitas assim, Pedro. Ok, o jogo é eliminar, alguém tem que ganhar, mas com cautelas. Sim. Há uma expressão muito portuguesa, cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém, e eu tenho poucas dúvidas que grande parte do comportamento em campo tenha muito essa pressão por trás de, ok, tentar ganhar o jogo,
mas sobretudo cometer poucos erros, porque o adversário é forte, quer de um lado, quer do outro. E daí não me parecer, sinceramente, que o jogo seja muito diferente daquilo que foi no campeonato. Porque é verdade, é eliminar, mas nenhuma das equipas quer ser eliminada. O tempo que fazia referência a Mourinho para poder trabalhar e preparar melhor a equipa vai dar trunfos maiores ao Benfica, mas Farioli teve também essa folga, preparou muito bem neste tempo, e até do ponto de vista físico, Pedro. Farioli teve dias que o Benfica não teve para recuperar alguma condição física do grupo que vinha desaparecendo, entre aspas, sobretudo na intensidade com que pressionavam coletivamente. Vamos voltar a ouvir as palavras, agora não dos treinadores, mas sim do presidente do Futebol Clube do Porto, André Vilas-Boas, que hoje, na parte da manhã, lembrou uma vez mais a história que Mourinho deixou no Clube Azul e Branco. Mourinho deixou uma história ímpar no Futebol Clube do Porto, respeitada por todos os adeptos, e levou o nome do Futebol Clube do Porto como o clube português com mais títulos internacionais e será sempre recordado dessa maneira. É o treinador do nosso maior rival, do rival histórico do Sport Lisboa e Benfica, e vai competir enquanto treinador do Sport Lisboa e Benfica, e nós iremos competir com toda a nossa força para bater o nosso rival. À margem de um evento realizado na cidade do Porto, André Vilas-Boas falou também sobre a renovação de Farioli e do jogo de amanhã. Estou muito satisfeito com a renovação do treinador do Futebol Clube do Porto, Francesco Farioli. Uma retribuição por parte do Futebol Clube do Porto do seu bom trabalho até agora. Evidentemente, todos ambicionamos a títulos, é isso que desejamos, mas o trabalho até agora tem sido notável. O relacionamento com a equipa, com o clube, com a cidade, com as estruturas do Futebol Clube do Porto, e foi por isso que quisemos transmitir este voto de confiança e prolongar no tempo o seu vínculo com o clube. Esperamos que isto seja também uma força extra para a continuação da união em torno ao Futebol Clube do Porto, para o clássico de amanhã, que desejo que seja um jogo bem jogado, bem disputado, entre as duas maiores equipas de Portugal, e que eleve todo o contexto do futebol português para o lugar onde ele merece estar. São os dois clubes com mais taças de Portugal no palmarés. Luís, olhando para as escolhas do treinador e dos treinadores, Farioli tem aqui esta dúvida. Quem é que vai aparecer à esquerda? Se Kiviors com Tiago Silva no eixo, se Martim a ser puxado para a esquerda outra vez. No Benfica há a dúvida também António Silva. E depois, quem é que jogará com Rios? Se Mano Silva, se Auschwitz. Em que posição vai jogar Auschwitz no Benfica amanhã no 11? Já que há algumas dúvidas de um lado e de outro. Pois, nos quase 1000 jogos do Tiago, Pedro, quase que não é necessário treinar para ele saber o que tem que fazer no jogo. Este é um jogo especial. Parece-me demasiadamente arriscado a utilização do Tiago, mesmo reconhecendo que é ainda acima dos 40 anos, um central competente e com capacidade para poder disputar um jogo desta dimensão. Mas são dinâmicas, são necessidades que talvez o Porto, naquilo que é, sobretudo, a estrutura do bloco central da linha defensiva, com os dois polacos, garantir essa segurança e a estabilidade. O Martim pode perfeitamente jogar à esquerda, o Alberto jogar à direita, e não há aqui risco nenhum. Na necessidade, evidentemente, o Tiago seria lançado e faria o jogo tranquilamente. A questão de Auschwitz... Sim, ou seja, veremos se António Silva joga ou não, mas aí, não sendo o António, percebe-se que vai ser o Gonçalo Oliveira. Manu não está a ser equacionado, aparentemente, para ser central. Se imaginas que Manu possa jogar ao lado de Rios e Auschwitz jogando um bocadinho mais à frente, ou se Auschwitz pode ser puxado mais para trás com o Rios ao lado, abrindo uma vaga no ataque para um jogador como Prestiano e o Lopes Cabral. Sim, provavelmente. Pode ser essa um bocadinho a surpresa de Mourinho amanhã no 11? Provavelmente, sim. A necessidade de Auschwitz jogar na posição ou nas posições onde melhor percebe, transmite segurança, estabilidade da equipa num jogo que vai ser fundamental esse ciclo. equilíbrio. Falou aqui a questão do Sudakov, porque Sudakov tem tido algumas dificuldades naquela posição em termos defensivos. Pois. Provavelmente ele a jogar não jogará ali. Amanhã. No médio ala esquerda, não é? Dificilmente. O Sudakov jogar
Pois. Pois. Pode Vamos jogar ver. nas costas do ponta de lança, mas aí Veremos, provavelmente veremos. sairia Barreiro, não é? Mourinho não vai nas críticas que vêm de fora. Ele brincava dizendo que os que sabem, os que não sabem. Era só que faltava um treinador ir agora no vento daquilo que as pessoas vão dizendo. Ele que treina todos os dias, é ele que percebe claramente o que a equipa precisa e é provável que Sudakov possa não estar no 11 titular. É um jogo que poderá ter 90, poderá ter 120 e poderá ir a grandes penalidades. Portanto, todos serão importantes e vai partir muito da estabilidade que o meio-campo terá que dar. Por isso, Orsnes estará naturalmente nessa zona do terreno, sabendo que a capacidade do Futebol Clube do Porto, reforçada muito provavelmente com este período em que estiveram juntos a trabalhar, está melhor e que vai ser necessário um Benfica mais forte do ponto de vista da organização defensiva. É o jogo de cartaz dos quartos de final desta Taça de Portugal, que já se sabe, vai ter Fábio Veríssimo como árbitro, foi nomeado para o desafio de amanhã dos quartos de final da Prova Rainha do futebol português. O árbitro de 43 anos vai ser acompanhado pelos assistentes Pedro Martins e Hugo Marques, enquanto o Miguel Nogueira é o quarto árbitro. Na videoarbitragem vão estar Luís Ferreira e Nuno Eiras. Veríssimo vai regressar ao Dragão cerca de 2 meses depois da polémica do Futebol Clube do Porto Sporting de Braga do campeonato. Esse encontro ficou marcado por um episódio reportado pelo árbitro, dando conta de que ao intervalo do jogo o televisor do seu balneário emitia em loop imagens de um lance de gol anulado a Froholt e após o final da partida imagens de um jogo entre Futebol Clube do Porto e Benfica de um torneio de infantis que havia sido dirigido por Fábio Veríssimo. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou em dezembro uma multa de 12.750 euros ao Futebol Clube do Porto na sequência destas denúncias do juiz de Leiria. Luís, pegando nisto mesmo e neste contencioso que existe entre Fábio Veríssimo e o Porto, faz-te sentido que ele tenha sido nomeado para o jogo de amanhã? Eu assino por baixo. Não se pode colocar em causa a transparência, a honestidade, a verticalidade do árbitro, por mais que tenha cometido um erro, muito menos quando não o comete. Certo. Então, o Conselho de Arbitragem agiu da forma correta, responsabilizando o árbitro para aquela que será, evidentemente, a pressão de um jogo desta dimensão, a importância e influência que terá nos dois clubes para aquilo que falta jogar até a final da época, mas garantindo que acredita nos árbitros. Eu iria mais pelos comportamentos dos clubes, Pedro. É curioso e nem sequer me quero reportar. Ambos os clubes já têm aqui um histórico esta época com o Veríssimo. Exatamente. O Benfica, o comunicado que fez antes da Supertaça, e o Porto, o que aconteceu neste jogo com o Braga. Ou seja, ambos já têm aqui histórias com o Veríssimo esta época. Não queria reportar a esses dois momentos infelizes, quer de Benfica, quer de Futebol do Porto, porque quanto mais espaço se der aos árbitros, porque nós crescemos a errar, o jogador cresce a errar, o treinador cresce a errar e o árbitro não pode cometer um erro que nós muitas vezes vemos na repetição e quem anda nisto, quantas vezes eu acho que é, tu achas que não é, claro. E o árbitro tem que decidir no momento, sem a possibilidade de ver a repetição e vai-se criticar o árbitro que foi intencional ou não intencional. Este clima de suspeição já deveria ter acabado há muito tempo. Não faz sentido nenhum, está a matar o futebol português. Por favor, eu digo isto vezes sem conta, não vão por aí, não é o melhor caminho. Treinem melhor, criem melhores condições de trabalho aos jogadores, contratem bem para reforçar o plantel, escolham bem o treinador, as demais equipas que fazem parte de uma equipa de futebol e não vão por aí. É muito mau. É que seja um grande jogo de futebol amanhã no Dragão, nesse duelo dos quartos de final da Taça de Portugal. O processo instaurado a Frederico Varandas mereceu hoje também comentários de André Vilas-Boas. Foi do nosso entendimento escrever à APAF, à Federação Portuguesa de Futebol e à Liga, para condenar as declarações, até porque elas atentam contra o bom nome do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que era árbitro nessa altura e um Presidente de um clube atentar também contra o bom nome do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol é grave também nesse contexto. Portanto, isto deveria ter sido suficiente para a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol também se ter movimentado e decidiu não se movimentar
Já é a segunda vez que se mostra leniente relativamente a declarações do presidente do Sporting e para nós foi surpreendente que não fosse instaurado nenhum processo relativamente a essas declarações que atentam a todo o nível contra o futebol português, contra os árbitros durante décadas e evidentemente contra o presidente mais titulado do futebol mundial, que é Jorge Nuno Pinto da Costa. Portanto, a partir desse princípio, nós, ou depois dessa guarda, entendemos fazer uma participação e foi de agrado que finalmente o Conselho de Disciplina se moveu e instaurou um processo contra o presidente do Sporting relativamente a essas declarações. Luís, não falta assim tanto para esse jogo no Dragão entre Futebol Clube do Porto e Sporting. Tu imaginas que isto possa acicatar os ânimos até esse dia 8 de fevereiro? Neste caso, mais não é inocente este momento. Falar em histórico, sim. Varandas, Porto, Sporting, nos últimos anos também temos aqui muitas histórias para contar. Não é inocente o momento. Certo. Está a preparar esse jogo com estratégias que valeram ao Futebol Clube do Porto a dimensão que atingiu e conquistas de títulos importantes. O presidente, o André, dizia e muito bem, do ponto de vista internacional, o clube que melhor tem representado Portugal nos últimos anos, que mais títulos tem conquistado, mas eu iria muito mais pelo conhecimento que o André tem do futebol, da forma transversal como olha para o mesmo, agora numa posição diferente, mas tendo um passado enquanto treinador, perceber bem o que é necessário, mas aproveitando-se ainda deste tipo de situações. É no mesmo caminho que eu falava há pouco, não faz sentido. Os presidentes têm que ter cuidado com o que dizem, com o que falam. Há situações que são mais do que evidentes e nem sequer é necessário estar a tocar nas mesmas, porque, entretanto, muita coisa passou. Mas concordo contigo, isto é a preparação. Amanhã temos um jogo importante, claro. Mas isto é já a preparação para a recepção nesse jogo, que não falta muito tempo assim, o Sporting ao deslocar-se ao Dragão. E que pode ser um jogo muito importante nas contas do campeonato. Nós estamos na reta final deste mercados, mas, Luís, ainda queria um olhar teu para estes dois dossiês, brevemente. André Luís, parece cada vez mais difícil, e no sábado há um Rio Ave Benfica. Como é que vai ser feita a gestão, na tua opinião? Se achas que o André vai jogar ou não? E depois o caso do Faé, aí tem que ver, ao que tudo indica, com fusos horários, mas o Sporting deverá oficializar o jogador a qualquer momento. Assim, o Benfica não fazendo esse esforço extra para contratar o jogador, eu não vejo por que razão, por mais que do ponto de vista mental não esteja nas melhores condições, mas é sempre... Mas o ponto é esse. Já vimos treinadores a protegerem jogadores nestes mesmos contextos. Exatamente. Será essa a grande preocupação. Mas estando bem fisicamente e a coisa não acontecendo, o André vai a jogo. O Rio Ave não tem, neste momento, jogador mais perigoso para defrontar uma equipa tão forte como o Benfica e, portanto, vai a jogo. É a minha opinião, mesmo não estando 100% do ponto de vista mental, porque imagino a pressão que esteja sobre o jogador, sabendo que um clube como o Benfica o quer, mas que não há acordo entre clubes. Luís, um minuto para falarmos de Carrick no United. A qualquer momento vai ser oficial. Pelo menos é de forma interina, veremos até quando. E no Real Madrid, se te surpreendeu a escolha por Arbeloa, além da saída do Xabi Alonso, evidentemente. Sim, Está a circular o nome de Klopp, mas Klopp é quase sempre um fantasma que aparece, claro, principalmente no Real Madrid há uns anos, não é? Nos dois clubes, Pedro, nenhum treinador da dimensão do Klopp é louco para aceitar. Sim. Portanto, há aqui a inteligência para perceber como é que eu vou entrar num gigante como nos dois, Man United e Real Madrid. Portanto, mostra aqui também... Se bem que a qualidade dos plantéis é só um bocadinho diferente. Exatamente. Um bocadinho muito, não é? Mas há aqui uma irresponsabilidade do lado do Man United nos erros sucessivos que vai cometendo, do Real Madrid, sabendo da política desportiva do Florentino e na questão dos galácticos e que os jogadores... Aqui em Espanha diz isso, é que Florentino aparentemente voltou a colocar-se do lado dos jogadores. Pois.
expondo o treinador. E não é a primeira vez que isto acontece. Isto é perigoso. Isto é muito perigoso. Ou tens um senhor, um Dom Ancelotti, que consegue gerir isso de forma inteligente e nem dás conta. E se tens um jovem treinador ainda que tem o sangue na guerra, a coisa explode. E foi o que aconteceu com o Xabi Alonso. Relativamente ao Man United, para mim é uma vergonha. Enquanto ex-jogador e homem do futebol, aquilo que está a fazer o clube, eu não sei como é que continua a ser um dos maiores do mundo, porque são erros gravíssimos de gestão e que, evidentemente, prejudica depois a parte desportiva, aquela que interessa a treinadores, jogadores e até adeptos. Luís, muito obrigado pela tua presença neste Mercados, que voltará mais logo. À hora certa, chega à tarde informativa com a Helena Rita Besugo. Continuo na companhia da Sport TV.